Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar de salários, em específico dos mais baixos que podem ser praticados em Portugal. O Salário Mínimo Nacional foi criado em maio de 1974, apenas um mês depois da Revolução. É uma instituição central do mercado de trabalho português e constante motivo de discussão, seja pelo debate anual sobre aumentá-lo ou não, seja pela investigação sobre os seus efeitos no emprego e na economia. No Boletim Económico de março, o Banco de Portugal decidiu fazer um raio-x ao salário mínimo, descrevendo a sua evolução, que trabalhadores são abrangidos e em que empresas trabalham. Os autores dessa análise são os nossos convidados de hoje, Fernando Martins e Sónia Félix, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta muito básica, Fernando, que é, em teoria, para que é que serve um salário mínimo? Bom dia, obrigado pelo convite para aqui estarmos a falar de um assunto tão interessante como o Nuno falou. Eu diria que o objetivo principal desta política é o de promover a valorização salarial, assegurando um rendimento mínimo aos trabalhadores que lhes permita fazer face às suas necessidades mais básicas, como a habitação, a alimentação e o vestuário. Nesse sentido, é uma política que procura reduzir o risco de pobreza. Visa também evitar o pagamento de salários indevidamente baixos e promover alguma justiça no mercado de trabalho. A definição dos salários mínimos também tem contribuído para objetivos económicos mais abrangentes, como seja o da redução da desigualdade. E quando é que ele começou a ser usado? Quando é que se teve esta ideia de ter uma base a partir da qual não se pode passar no pagamento de salários? Eu diria que o primeiro salário mínimo da era moderna, digamos assim, terá surgido na Nova Zelândia, no final ainda do século XIX. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é introduzido em 1938 e em Portugal, como o Nuno disse no início, o salário mínimo nacional é introduzido em maio de 1974. Na altura foi fixado em 3.300 escudos. Significa que tem basicamente tantos anos quanto aqueles que têm a democracia portuguesa. É hoje, sem dúvida, uma das principais instituições do mercado de trabalho em Portugal. E hoje, basicamente, quase todos os países europeus têm um salário mínimo. Qual é que é o nosso valor? Ou seja, qual é o último, para quem nos está a ouvir, qual é o último valor do salário mínimo em Portugal? É um facto que quase todos os países europeus têm um salário mínimo neste momento. Atualmente, 17 dos 20 países da área do euro têm um salário mínimo legalmente instituído. Nos restantes 3, já agora, a Áustria, a Finlândia e a Itália, os contratos coletivos, eles próprios definem salários mínimos, de facto, para a maior parte dos trabalhadores. Os critérios de fixação e atualização do salário mínimo são diferenciados entre países, assim, evidentemente, também como o seu valor. Em 2025, o salário mínimo em Portugal, ajustado pelo número de pagamentos anuais, manteve-se entre os mais baixos da área do euro. Portanto, estes 870 euros representam 1.015 euros quando nós ajustamos pelo número de pagamentos. E é dos mais baixos mesmo quando consideramos as diferenças de níveis de preços entre países. Portugal insere-se no grupo de países em que o salário mínimo se situava em torno dos 1.000 euros, portanto, com este ajustamento dos pagamentos, e que inclui países como a Grécia, a Lituânia e Malta. Mas ele tem aumentado, certo? Tem tido uma evolução até expressiva nos últimos anos, o salário mínimo português. É um facto. Portanto, na última década, o salário mínimo em Portugal registrou aumentos muito significativos, quer em termos nominais, quer em termos reais. Depois de ter estado congelado em 485 euros entre 2012 e o final de 2014, ele tem registrado crescimentos muito significativos desde 2015. Um crescimento médio anual de 5,5% em termos nominais, e um crescimento um bocadinho mais baixo de 3,4% em termos reais. E não sei se conseguimos dizer, há uma diferença nos últimos anos em que há ganhos mais de poder de compra face a um período anterior em que as atualizações não acompanhavam o aumento de custo de vida? Podemos fazer essa análise também? É verdade. Quando olhamos para este século, digamos assim, podemos dividi-lo em 3 partes. Temos a primeira década em que o salário mínimo, em termos nominais, foi ajustado muito em linha com a inflação. Depois temos ali aqueles 5 anos do período de aplicação do programa de ajustamento em que o salário mínimo esteve congelado e, portanto, houve uma perda de poder de compra do salário mínimo nacional, e depois de 2015 para cá tem de facto havido um crescimento muito significativo, quer em termos nominais, quer em termos reais. E, Sónia, então vamos entrar numa análise se calhar um bocadinho mais fina do salário mínimo. Conseguimos dizer quem é que recebe o salário mínimo em Portugal? Temos dados que nos permitam fazer essa descrição? Sim, em Portugal, cerca de 23% dos trabalhadores recebiam o salário mínimo nacional em 2022, que é o último ano da nossa análise, e esta percentagem tem vindo a aumentar há já vários anos.
Entre 2015 e 2022, a percentagem de trabalhadores que recebia o salário mínimo aumentou 5 pontos percentuais, de 18% para 23%. E este aumento no número e na percentagem de trabalhadores que recebem salário mínimo nacional é, sem dúvida, um dos desenvolvimentos mais marcantes no mercado de trabalho e com maior impacto na distribuição dos salários. E em termos de perfil, então, das pessoas que o recebem? Exato. A prevalência é mais elevada nas mulheres, nos jovens, nos trabalhadores com ensino básico ou inferior e nos trabalhadores estrangeiros. A prevalência é também mais elevada nos trabalhadores com contrato com termo certo. A percentagem que referiste antes não é homogénea em toda a economia, portanto, existem setores com uma prevalência maior de salário mínimo e outros com prevalência menor. Consegues dizer-nos que setores é que se destacam de uma maneira ou de outra? Certo. A prevalência é mais elevada nos setores do alojamento e da restauração e da construção, nas empresas de menor dimensão e nos concelhos do interior do país. Uma das métricas que é mais citada sempre nestas análises de salário mínimo é utilizar o valor e depois fazê-lo em percentagem da mediana salarial que se aplica em determinado país. O que é que essa métrica, ou esse rácio, o que é que ele nos diz sobre a realidade do salário mínimo nacional em Portugal? Em 2023, o rácio entre o salário mínimo nacional e o salário mediano era mais elevado em Portugal do que nos restantes países da área do euro, situando-se em 68%. Este valor compara com 62% em França, que era o país que tradicionalmente apresentava o valor mais elevado deste indicador. Claro que este aumento reflete os aumentos significativos no valor do salário mínimo nacional nos últimos anos e traduz a aproximação do salário mínimo ao salário mediano da economia, ou seja, há uma maior concentração da distribuição salarial em torno do salário mínimo nacional. Essa conclusão, que pode ter alguma interpretação de ser pouco saudável, tem um outro lado, que tem efeitos sobre a desigualdade do país, sobre a equidade, certo, Fernando? O que é que aconteceu à desigualdade e como é que o salário mínimo interage com essa desigualdade que encontramos em Portugal? Muito bem, é um facto. Portanto, a atualização muito acentuada do salário mínimo nacional nos últimos anos contribuiu para o aumento significativo dos percentis inferiores da distribuição de salários em Portugal e, por essa via, para a redução significativa da desigualdade salarial, nomeadamente entre os salários mais baixos, naquilo que nós designamos tecnicamente na aba esquerda da distribuição. Por exemplo, no início da década passada, o salário mediano era superior ao salário mínimo em 55%. Em 2022, este valor passou para pouco mais de 20%. Quando olhamos para os salários mais altos, o percentil 90 era 4 vezes superior ao salário mínimo nacional em 2011 e hoje já é menos do triplo. Portanto, há aqui claramente um contributo do salário mínimo nacional para esta redução da desigualdade salarial em Portugal. Existe sempre à volta do salário mínimo, ou seja, se há um rácio que é sempre repetido ao salário mínimo passa à mediana salarial, há um outro debate muito antigo que é que impacto é que tem aumentar o salário mínimo no emprego de um país. Existem bastantes estudos, certo, sobre o tema. Conseguimos hoje dar uma resposta melhor a esta pergunta do que já conseguimos no passado? Existem mais estudos, na verdade, mas a evidência continua a não ser totalmente conclusiva. É de facto um debate que eu diria quase apaixonante, deste custo que os aumentos do salário mínimo podem ter sobre os níveis de emprego, em particular dos trabalhadores com menos qualificações, que é sobre esses que claramente incide mais o salário mínimo. Ou seja, só para explicar, a teoria é que se aumentarmos muito o salário mínimo, eventualmente existe destruição de emprego, certo? Há quem defenda isso, há quem defenda que não tem impacto. É esse normalmente o debate, certo? Certo, o debate, certo. Isso está muito baseado, depende muito do modelo teórico que nós tivemos presente, naquilo que os economistas chamam de situações de concorrência perfeita, em que as empresas não têm controle sobre os salários, que são wage takers, digamos assim. Isso é verdade, porque na verdade aumentos muito grandes do salário mínimo nacional acaba por excluir do mercado de trabalho os trabalhadores que têm produtividades mais baixas. E portanto esse é, digamos, o racional que está por trás dessas ideias. O que nós sabemos é que o mercado de trabalho não é um mercado de concorrência perfeita. É um mercado que tem fricções, em que as empresas têm algum poder de monopsónio. E monopsónio em que
permite às empresas ter algum controle sobre os salários que praticam. E isso, e o que a teoria económica também nos diz, é que é possível situações em que há um aumento simultâneo do salário mínimo e simultaneamente um aumento do emprego. E essas fricções acontecem no mercado de trabalho. Obviamente, no final do dia, é tudo uma questão de magnitude. Nós sabemos que existem alguns artigos recentes, nomeadamente de meta-análise, que apontam para que o impacto no emprego seja relativamente reduzido, se não zero. Isto surge também no momento em que vários países têm vindo a aumentar os salários mínimos nacionais de forma significativa, ainda antes dos aumentos na taxa de inflação, e num contexto em que o mercado de trabalho tem estado bastante favorável à situação do mercado de trabalho. Isto tem gerado aqui alguma narrativa de que os salários mínimos podem crescer em termos reais de forma significativa e acima da produtividade durante muito tempo, sem que isso tenha grandes impactos na economia. Mas como a Sónia disse há pouco, nós observamos aqui alguns impactos, nomeadamente no aumento da prevalência do salário mínimo nacional e também, como nós apontamos no artigo, alguns salários na vizinhança do salário mínimo nacional não têm vindo a aumentar e, portanto, tudo isto é, se calhar, demasiado prematuro para nós acharmos que podemos aumentar os salários mínimos nacionais de forma indefinida e acima da produtividade, sem que isso tenha implicações. Uhum. Sónia, uma das análises que fazem no vosso estudo, e que se calhar é assim, até mais rara, tem a ver com quanto tempo é que se fica a ganhar o salário mínimo quando se entra no mercado de trabalho. Hoje, tendencialmente, as pessoas ficam a ganhar mais tempo o salário mínimo, é isso que acontece, e claro que o follow-up a isto é preocupante isso acontecer. Sim, é uma análise muito interessante, sem dúvida. Nós já referimos aqui que o número de trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional aumentou significativamente nos últimos anos, mas importa também referir que o número de novos contratos celebrados com salário base igual ao salário mínimo nacional também aumentou, sendo este aumento particularmente expressivo nos contratos de trabalhadores que estão a entrar no mercado de trabalho. Como disseste, nós mostramos que para estes trabalhadores que estão a entrar no mercado de trabalho nos últimos anos, com um contrato com salário base igual ao salário mínimo nacional, eles ficam mais tempo a oferir um salário mínimo nacional do que ficavam no passado. Este é um resultado importante na medida em que as condições de entrada no mercado de trabalho podem condicionar o perfil salarial dos trabalhadores ao longo da sua vida. Uhum. E se calhar a pergunta mais sensível para terminarmos é: como é que vocês avaliam, Sónia, o ponto em que estamos agora? Ou seja, estamos a falar aqui de equilíbrios com o mercado de trabalho ou com até a mediana salarial. Em que ponto é que estamos agora em relação à nossa economia ou ao nível geral dos rendimentos do país? É um ponto equilibrado? Nos últimos anos, os aumentos do salário mínimo nacional foram superiores à taxa de inflação, como o Fernando já referiu, e ao crescimento da produtividade. Esta dinâmica do salário mínimo nacional e de resto dos salários em geral pode ser uma fonte de pressão para os preços e para a competitividade da economia, claro. Uhum. E os decisores políticos, o que é que, olhando para estes dados, para as conclusões que vocês chegam, não sei se existem algumas lições que um decisor político possa tirar desses dados para decidir sobre o salário mínimo? Se isto que eu acabei de dizer é verdade, também é verdade que é imperativo para os decisores políticos garantirem a proteção dos trabalhadores e das famílias com rendimentos baixos e que são mais vulneráveis ao aumento do custo de vida. Portanto, os decisores políticos devem, assim, procurar garantir que os aumentos salariais são definidos num quadro coerente de políticas do mercado de trabalho, de perspectivas macroeconómicas, bem como de proteção dos trabalhadores com rendimentos baixos. Ok. Sónia, Fernando, muito obrigado por esta análise completa, um elemento tão central do nosso mercado de trabalho e tantas vezes discutido com poucos dados. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. A retribuição mínima mensal garantida em Portugal é o nome do Políticas em Análise do Boletim Económico de Março. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.